Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Ai gente, é muito bom estar aqui, é muito bom falar um pouco da palavra do Senhor, falar um pouco do Senhor e de tudo aquilo que Ele tem feito, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém? Eu estava pensando, já faz uns dias que eu venho pensando sobre isso, sobre como o ano de 2020 foi surpreendente, né? A gente ouve falar de tantas coisas que as pessoas passaram, porque cada um tem a sua experiência. A gente viveu e está vivendo uma doença muito grande no mundo, o desemprego, a baixa dos salários, e cada um tem a sua experiência com isso. Mas assim, se puder comparar, eu acho que foi um tsunami que chegou sem avisar. E através da pandemia o Senhor me ensinou muitas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês 3 coisas a qual o Senhor me ensinou nessa crise a qual a gente viveu, o mundo viveu, em tudo que nós passamos. E a primeira dela, eu quero estar lendo antes de falar, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Nasce o sol se põe. Apressa-te em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Ele continua girando, girando e volta para o seu circuito. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram, para ali volta eles, para correr de novo. E o 9 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se foi, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. E uma coisa que eu aprendi nessa quarentena é que o mundo é inconstante. Sabe, muitas vezes a gente se esquece que nós não sabemos o amanhã. A gente se esquece que o amanhã não está no controle das nossas mãos. A palavra do Senhor fala nesse livro de Eclesiastes, capítulo 1, que o mundo dá voltas. A água vai, a água vem, o sol nasce, o sol se põe, porque o mundo é inconstante. Quantas vezes a gente não acorda e de manhã tá um sol estralando, dá meio-dia começa a chover, e a gente fala: que é isso? Até agora tava sol, até agora que tá acontecendo? Tava sol, gente, agora já tá chovendo. Por quê? O mundo é inconstante. Nós começamos o ano de 2020 com vários planos, vários sonhos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu quero fazer. E aí surge o coronavírus. Fim de março, começo de abril, eu acho, né, se eu não tô enganada, começou o isolamento, a perda de muitas pessoas, muitos pais de famílias que perderam o trabalho e outros que tiveram uma baixa no salário. E que susto! O que foi isso? Que susto! Começou o ano bem, gente. O que aconteceu? Janeiro tava tudo bem, eu tava fazendo planos, eu ia viajar, eu ia fazer aquilo. Eu não, né? Tô falando vocês. Eu ia fazer um monte de coisa. O que tá acontecendo? E sabe o que o Senhor me ensina com isso? O mundo é inconstante, ele é. Só que Deus não é inconstante. Quando a gente entende que o controle está nas mãos dele, a inconstância do mundo não faz a gente perder a fé, não faz a gente perder o foco. Quando a gente recebeu esse baque, a gente deu uma baqueada. A gente ficou estremecido, com medo, se o mundo voltaria ao normal, se as coisas voltariam como era antes. E eu tenho uma coisa para te dizer: nunca mais vai voltar como era antes. Sabe, o Senhor, ele faz brotar coisas dentro de nós e ele não quer que volte como antes. Ele quer que você seja aperfeiçoado. Ele quer que eu seja aperfeiçoado através das circunstâncias, através das dores, através das coisas adversas, para que a gente entenda: eu e você perdeu o controle, mas ele não. Muitos sonhos e muitos projetos meu e seu foram frustrados, mas os dele não. E isso me remete a um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios 3, capítulo 21 e o 22, parte A, que diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, que Deus nos ajude. Nunca os perca de vista, pois ele trará vida a você. O que Salomão está falando? Independente da inconstância do mundo, independente se o sol se põe ou se o sol
se o sol levanta ou se o sol desce, se a água vai ou se a água vem, independente disso, mantenha a sensatez e o equilíbrio, porque isso vai te trazer vida. Quantas vezes o desespero e a angústia nos trouxe morte? A palavra do Senhor fala que com a nossa ansiedade, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa altura. Nós não podemos fazer nada com a nossa ansiedade. Nós não podemos fazer nada com o nosso desespero. Agora, quando a gente tem equilíbrio e sensatez, isso nos traz vida. E vida em abundância. Então, o que eu aprendi nesse primeiro? Que o mundo ele dá volta, o mundo ele é inconstante, mas eu e você precisamos pedir a constância que Deus tem. Ele é constante, Ele é fiel, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se o mundo é inconstante, mas se eu estou ligada nele, a partir daí, o meu coração está focado nele. Isso não quer dizer que eu não vou ter luta, isso não quer dizer que eu não vou ter decepção, não. Isso quer dizer que eu vou buscar o equilíbrio, a sensatez. Porque quando a gente olha com os focos do desespero, a gente só olha aquilo que a gente não tem, aquilo que não aconteceu, aquilo, sabe? A gente fica em desespero. Mas quando a gente olha para o Senhor e olha com os olhos dele, com os olhos do equilíbrio, a nossa vida e a nossa história é escrita de uma outra maneira. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, primeiro foi isso, que o mundo ele é inconstante, ele dá volta. Hoje você acorda e tá sol e você vai dormir e tá chovendo. Você acorda bem e você vai dormir com uma dor de cabeça. É inconstante, mas o Senhor é constante. Amém? O segundo ponto tá lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. A segunda coisa que eu aprendi nessa quarentena é que nós fazemos muitos planos, mas os planos de Deus são melhores. A gente entrou num ano de... entrei no ano de 2020 querendo fazer muitas coisas, com muitos projetos, mas não tanto de arrumar a minha casa, de reformar a minha casa, de fazer alguns reparos. Eu queria fazer, mas eu entrei no ano de 2020 com outros planos. E o Senhor me surpreendeu, porque a gente acha que sabe alguma coisa. Tem hora que as coisas começam a andar do jeito que a gente queria e a gente acha que a gente sabe alguma coisinha da vida. Aí vem o Senhor e nos mostra que a última palavra, quem dá é Ele. Que o controle não tá nas nossas mãos. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. E entrou a pandemia, tudo isso aconteceu e o Senhor começou a me mostrar o que eu poderia receber, o que Ele poderia fazer através da oração, através do posicionamento em oração. E eu quero falar sobre oração num próximo vídeo, a qual eu já tenho preparado. Eu quero falar isso no próximo, não nesse. Vamos voltar aqui, né? Que a gente tem uma mania muito feia de ser superficial. A gente quer as coisas, a gente deseja as coisas, a gente pede as coisas, mas a gente esquece das coisas. E aí as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, a gente tende a reclamar, a gente tende a ficar frustrado, porque as coisas não foram do jeito que a gente queria. E quando essa pandemia estralou e estava tudo acontecendo, eu falei, pronto, não vou conseguir fazer nada, porque eu não tenho recurso, eu não tenho condição, não tenho como fazer. E o Senhor começou... O Senhor é engraçado, Ele tem as formas de trabalhar, que tem hora que é engraçado, porque Ele usa o caos para mostrar para você que Ele não é limitado. Sabe, Ele pode agir no caos, Ele pode fazer no vale de ossos secos, Ele pode fazer numa cova de leões, Ele pode fazer numa cova onde seus irmãos te jogou. Ele não é limitado a recursos, Ele não é limitado a trabalho, Ele não é limitado a tempo e Ele não é limitado a dinheiro. Quando Ele quer fazer, Ele simplesmente faz. E essa segunda coisa foi uma coisa que o Senhor me ensinou nessa quarentena mesmo, à vista. Ele me ensinou olhando para isso. Que muitas vezes nós fazemos planos muito pequenos diante da grandeza do Deus que a gente serve.
E quando a gente entende que a gente serve um Deus que cuida e que a última palavra vem dele, nós precisamos entregar esse controle a ele. Porque não adianta nada você querer o melhor de Deus, você querer que as bênçãos corram atrás de você, corram atrás de mim e nos alcance, se a gente não aceita o querer dele. E eu falei, Senhor, então tá bom, todos os meus sonhos estão frustrados, todos os meus projetos estão frustrados, então por favor, faça o teu querer. Move da tua maneira. E meu irmão, que é isso? Que Deus é esse que a gente serve? Que ele faz na onde não tem. Ele muda na onde não tem. E eu fiz tanta coisa. Mas tanta coisa. Se eu ficasse aqui nesse vídeo, eu ia levar muito tempo para poder contar para vocês. Testemunhar as maravilhas desse Deus que eu sirvo. Coisas que no começo do ano eu nunca sonhei em fazer. O Senhor me fez fazer. E isso... eu entendo que quando a palavra do Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor fez o mais, fez o que eu não imaginava. E ele pode fazer isso com você. Mas ele precisa, não que ele precise, mas você precisa entregar o controle nas mãos dele. Deixar que ele faça, deixar que ele mova do jeito dele. Porque quando ele começa a mover, parece estranho. Parece que não encaixa. Parece que vai dar tudo errado. E quando ele fala para você deixar, ou para você fazer coisas que você não quer, ou que você acha que parece loucura, simplesmente faça. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O confiar é o entregar, é o fazer a vontade dele mesmo sem entender, mesmo não compreendendo a magnitude daquilo que ele está mandando a gente fazer. Porque a nossa mente é limitada, mas ele é grande. E se ele está te pedindo para fazer algo, faça. Porque o fim é vida e não morte. Então, o primeiro ensinamento que eu aprendi nessa quarentena é que o mundo é inconstante, mas que Deus não é inconstante. O primeiro, né? O segundo que eu aprendi foi que nós fazemos muitos planos. Nós sonhamos, nós projetamos, mas a última palavra quem dá é Deus. E muitas vezes o plano dele, ou todas as vezes, é muito melhor que o nosso. Mas quando começa, não parece melhor. Mas mesmo assim, continua confiando que ele tem o melhor para você. O terceiro, e não menos importante, deixa eu ler primeiro, né? Que está em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Eclesiastes 2, 11, que diz assim: eu olhei para todas as obras que eu fiz com as minhas mãos, como também para o trabalho que eu havia feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito havia debaixo do sol. A terceira coisa que eu aprendi é que quase nada ou nada está no nosso controle. Sabe o que eu aprendi com isso? E pode parecer sem noção o versículo que eu li com o que eu aprendi. A gente quer muito ter o controle das coisas. E quando a gente não tem, a gente se frustra. Porque ter o controle das coisas, ter posse daquilo, faz a gente se sentir melhor. Faz a gente crescer dentro da gente, parecer que tá tudo equilibrado. Eu tenho controle sobre isso, então já era. Quando a gente não tem o controle, a gente se sente ansioso, limitado, porque o controle tá nas mãos de outra pessoa. Então a gente fica com medo de o que a outra pessoa fizer não alcançar as nossas expectativas. Só que a palavra do Senhor fala aqui em Eclesiastes que Salomão tá dizendo: eu tinha o controle sobre tudo, eu fiz as coisas, eu trabalhei, eu fiz tudo, mas na hora que eu olhei para aquilo que eu fiz, eu vi que tudo era vaidade e aflição. E que não tinha proveito nenhum debaixo do sol. Eu não tô dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que lutar, que você não tem que projetar. Nós temos sim que fazer todas essas coisas. Mas como você vê que uma coisa completa a outra, sem o agir do Senhor, não tem proveito nenhum o que você fizer. Não adianta nada você correr atrás. Você vai correr atrás do vento se não tiver a presença do Senhor. Porque se não tiver o Senhor, não tem proveito, não tem as delícias da vida, não tem alegria. Se não tiver o Senhor, nada faz sentido sem a presença do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos isso.
Queremos que as coisas voltem ao normal, queremos ter condições para fazer aquilo, fazer uma viagem dos sonhos, comprar uma roupa que a gente precisa. Só que você está entendendo que isso não vai ter proveito nenhum se a presença de Deus não estiver com você? Se o controle de Deus não estiver dentro de você, não vai ter proveito nenhum você comprar, vender, trabalhar, ir e voltar, rir, chorar. Não tem proveito nenhum. A palavra do Senhor fala que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo tem um tempo. Só que quando você tem o Senhor, Ele vive através de você as estações da sua vida, o tempo. E se chega o tempo de chorar, Ele está com você. Seja o tempo de plantar, Ele está com você. E aí quando chega o tempo de colher, você fala assim, nossa, que delícia colher. Mas que delícia mais estar contigo. Sabe o que eu aprendo com o Senhor? E eu estava lendo esses dias sobre Moisés. O que Moisés fala quando o Senhor encontra com ele, chama ele, né? Na sarça ardente. Moisés você vai libertar meu povo, eu sou contigo, você vai dizer que é o grande eu sou. Ele fala, Senhor, eu não sei falar. Ixi, eu não quero ir porque eu não sei falar. Aí depois o Senhor vai convencendo ele. Você vai. Ah, não, Senhor, então mandarão comigo. Você tem noção que o grande eu sou estava dizendo que ia com ele e ele está falando que queria Arão? Quantas vezes nós somos assim? Por quê? Por que muitas vezes nós somos assim? Porque nós não tivemos a experiência de caminhar com Cristo. A palavra do Senhor fala que Moisés vai, o Senhor abençoa ele, Arão vai junto e tudo acontece, as 10 pragas, e ele leva o povo, o mar se abre, e ele vai começando a ter uma experiência com Deus. Ele vai começando a ter uma experiência com Deus. E quando ele sobe no monte, e o Senhor fala, olha Moisés, esse povo seu aí, ó, esse povo ruim seu, desce lá. E o meu anjo vai na frente de vocês. Viu? O meu anjo vai na frente, que eu prometi, mas eu não vou. E Moisés fala, então não. O povo é seu. Se o Senhor não for, não me faça descer desse monte. Sabe o que eu aprendo com isso? Isso me emociona. Porque, irmãos, quando a gente conhece Jesus, a gente quer... O Senhor nos faz muitas promessas. Ele fala que vai cumprir, ele fala que vai restaurar, ele fala que vai mudar. Ele fala que vai fazer muitas coisas nas nossas vidas. E muitas vezes, a primeiro momento, a gente vai para Cristo por causa das promessas. E isso é inevitável. Ele é um Deus bondoso e ele é um Deus que gosta de presentear, gosta de abençoar as pessoas. Então a gente vai para ele por causa das promessas que ele fez. Só que quando a gente vai vivendo com ele, a gente vai vivendo processos com ele. Processos que ninguém sabe, processos que ninguém viu, processos que ninguém entende. Quando a gente vai vivendo isso com ele, aí a gente fala assim, Senhor, tudo bem, eu creio na tua promessa. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai me dar um filho, eu creio que o Senhor vai me fazer mudar de casa, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio, mas primeiro, eu quero a tua presença. Antes da promessa, antes de tudo, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Quando a gente vai vivendo com Cristo, o abençoador se torna mais importante que a bênção. A promessa fica pequena diante daquele que prometeu. Mas a gente só consegue entender isso quando a gente vive o processo e entende que nada está no controle das nossas mãos. E que nada eu posso, nada eu sou, nada eu tenho. Ele é, ele pode, ele tem. E se eu sou dele, eu também posso nele. Então, essa terceira coisa que o Senhor me fez entender e me ensinou é que eu não tenho controle de nada. Eu não posso nada. E me fez entender que a promessa é bom. Receber promessa é gostoso. Esperar a promessa é gostoso. Mas é muito mais gostoso quando ele fala assim, ó, eu vou cumprir, eu vou fazer, mas ainda não cumpriu. Só que ele, a presença dele já alivia a nossa alma. A promessa não aconteceu. As coisas que ele prometeu ainda não aconteceu, mas o nosso coração está saciado. Porque a gente entende que ele é o nosso tudo e ele é maior que a promessa. Eu não sei como você passou esse tempo de quarentena, esse tempo
em casa, ou trabalhando em casa, ou trabalhando para fora. Eu não sei como foi a sua vida, mas eu sei que essas 3 coisas o Senhor me fez entender melhor, que o resumo de tudo isso é que Ele é Pai. Sabe? Vezes que você não tem aonde recorrer, que você não tem para quem ligar, e Ele falar assim, vem deitar no meu colo. E você pode até falar assim, mas eu não sei como fazer isso. Eu não tenho esse relacionamento com Deus de falar para Ele que eu vou deitar no colo dEle, de falar para Ele que eu quero a presença dEle. Sabe, meu irmão, quando você para e desliga o modo... Coloca no silencioso o seu celular, coloca no silencioso a televisão. Quando seus filhos estão dormindo, seu esposo está no trabalho ou está dormindo e você acorda um pouco antes e fala, Senhor, eu quero que todos os ruídos da minha vida fiquem no silencioso e só a tua presença fica no modo alto. A sua história começa a mudar. Você pode até falar, eu não tenho assunto, eu não sei orar. Se disponha hoje. Aonde você estiver, sentar, ajoelhar, ficar em pé, lavar a louça, o que você estiver fazendo, parar e pedir ao Senhor que venha, sabe? Nós queremos tanto o faça, Senhor, o mova, Senhor, cura, Senhor, mas muitas vezes a gente não quer falar para Ele, vem, Senhor, vem porque eu tenho muita coisa para te contar. Vem porque tem coisa aqui dentro de mim, não é de fulano, não é de ciclano, é eu. Eu tenho muita coisa para falar com o Senhor. Eu tenho muita coisa para desabafar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu, não o outro, não o meu esposo, não a igreja, não as pessoas. Eu não estou aguentando mais eu mesma. Eu preciso de ajuda. Quando você para de externar tudo de ruim que está acontecendo na sua vida e começa a olhar para dentro de você e falar assim, não é a doença, não é a falta de emprego, não é o salário baixo, sou eu. Eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança. O Senhor vem e muda e te ensina muito mais que 3 coisas. Ele te ensina muito mais. Ele abre a sua mente, ele abre a sua visão. Ele amplia a sua visão e aquilo que parecia impossível se torna possível através das lentes da fé, através das lentes do Pai. Eu não sei o que você está passando, só que o que resume tudo isso, que está lá em Jeremias 29:11, que eu gosto muito desse versículo e eu creio que você conhece, que fala assim, porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e esperança. Eu sei que você pode olhar para a sua vida hoje e não ver um futuro, não ver esperança. Só que a palavra do Senhor fala que Ele tem planos para você. E os planos dele são de paz e não de mal, para dar a você futuro, para dar a você esperança. Se você crê, se você estiver nele como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, você vai dar fruto na estação própria, mas você precisa estar nele. Você precisa estar arraizada nele, enxertada nele. E para fazer isso, você precisa silenciar todo o resto. Você precisa colocar no modo mudo todo o resto e se ligar nele, na presença dele. E aí a tua, a minha, a nossa história é mudada. Amém? Que você seja edificada por esse vídeo, edificado por esse vídeo. É simples. Sabe, são coisas que o Senhor tem me feito aprender, tem me mostrado que viver com Ele é simples, nós que complicamos. Que Deus abençoe. Se você foi edificado por esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Só o Senhor quem pode fazer a mudança dentro de você. É só o Senhor que pode convencer o homem. Mas às vezes quando a gente assiste um vídeo, quando a gente assiste uma pregação, os nossos olhos são abertos. Então se você sentiu essa edificação, compartilhe com a gente. Eu sei que o Senhor tem muito ainda a falar através dessa palavra. Deus abençoe e até a próxima.